reunidos para adorar ao Senhor. Graça, misericórdia e paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante dele, porque ele é santo. Vamos orar. Graças te damos, Senhor Deus, pela vida, e graças te damos, ó Pai, porque reconhecendo a tua santidade, nós também reconhecemos a tua bondade e a tua misericórdia, pois o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas nos trata com misericórdia. E pela manifestação da tua misericórdia e graça, nós temos a oportunidade de adorar o teu nome, louvar o Senhor e nos reunirmos em culto de adoração ao teu nome. Por isso, Senhor Deus, nós queremos nesse instante exaltar-te, glorificar-te e assim, Senhor Deus, dar honras e glórias ao teu nome pela manifestação da tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor guardou a tua igreja e obrigado porque o Senhor tem guardado a tua igreja. Obrigado porque o Senhor guardou as nossas vidas e o Senhor tem guardado a vida de cada família pertencente a esta igreja. Aceita, ó Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão, pois o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Mais uma vez vamos orar, buscando a presença do Senhor em oração de confissão. Deus de misericórdia, pecamos contra ti. Confessamos que comprometemos o testemunho da igreja quando negligenciamos o estudo sério da tua palavra. Sem firmeza no conhecimento da fé cristã, muitas vezes somos levados por formas fáceis de espiritualidade que agradam os sentimentos, mas que não apontam o caminho da obediência a Deus e não produzem o fruto do Espírito. Confessamos a nossa covardia que foge da tua verdade, preguiça intelectual que se contenta com meias verdades e a arrogância que se diz dona da verdade. Pai eterno, perdoa-nos. Envia-nos teu Espírito Santo para habitar em nós,
pois somente assim seremos capazes de cumprir a vocação para a qual tu nos salvaste e nos constituíste em igreja. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Agora ouçamos a declaração de perdão. Em arrependimento e fé, recebei, irmãos e irmãs, a promessa da graça e a segurança do perdão. Deus reconciliou em Cristo Jesus o mundo consigo mesmo, perdoando as nossas ofensas. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que Deus seja louvado. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38, versículos 9 a 22. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além, roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e põe-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Vamos meditar sobre a vida do rei Ezequias. Ezequias: o Senhor é a minha força. Em Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, ele é conhecido pela impressionante lista de pessoas que realizaram atos admiráveis pela fé em Deus. Uma frase que aparece no versículo 34 resume o segredo dos heróis de Deus: da fraqueza tiraram força.
De fato, por si só, o ser humano é incapaz de fazer o que quer que seja para Deus. Mas com força que vem do Senhor, é possível realizar muitas coisas boas para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. O ensino bíblico que apresenta o Senhor dando força ao seu povo é bem ilustrado na vida do rei Ezequias. Curiosamente, seu nome significa Javé fortalece, ou o Senhor é a minha força. Ezequias viveu aproximadamente entre 716 a 687 a.C. Ele era filho de Acás, que tinha sido um péssimo rei. O rei Ezequias assume o governo da nação, ou o governo de Judá, o reino de Judá, como um reino paganizado por seu pai. Isto porque Acás, com medo de ser destronado pelos assírios, começou a adorar os seus deuses, criando assim uma situação de decadência moral e decadência espiritual entre o povo de Judá. Além disso, Acás transformara Judá em um vassalo do rei da Assíria. E isso demonstra a sua fraqueza de administração, ou sua fraqueza como um administrador. Este é o quadro que o rei Ezequias assume: uma nação distante dos regulamentos de Deus, das exigências da aliança do Senhor, e sujeita às vontades das potências estrangeiras. Essa situação requeria um líder forte, um líder que estivesse voltado para Deus, mas que não chegasse ao extremo de ser um ditador, um tirano. Certamente Ezequias foi essa pessoa, foi esse rei, o rei com uma visão forte, um rei forte, o rei com uma administração forte, mas não um rei tirano, um rei déspota. Os relatos bíblicos a respeito de Ezequias focalizam a sua fidelidade a Deus, a sua fidelidade à aliança com o Senhor, a ponto de, no segundo livro de Reis, versículo 18, 5 e 6, ser elogiado mais do que qualquer outro rei de Judá. Comentando sobre o seu reinado, um estudioso diz: o relato do escritor do livro de Reis não é biográfico ou cronológico, antes realça topicamente certos acontecimentos que ilustram o espírito motivador de Ezequias e seus resultados. Sempre na Bíblia, as pessoas que nascem, elas recebem um nome com significado especial. Foi assim com Ezequias: o Senhor é a minha força. E com base nos textos bíblicos a respeito de Ezequias e na sua vida, no seu reinado e no seu belo e inspirador nome, nós podemos aprender algumas coisas para nos relacionarmos com o Senhor. A primeira lição que aprenderemos é que Deus, como sendo a nossa força, nos dá a capacidade, nos dá a força para restaurar. Já fizemos referência do tempo do rei Acás, pai de Ezequias e seu antecessor. Referência que fizemos no sentido de que o nível da espiritualidade estava bem baixo.
não só a espiritualidade, como a moral de Judá. A decadência espiritual era tanta que o templo em Jerusalém estava sendo utilizado para a idolatria, que era livremente praticada. Ezequias não se conformou com esta situação. Liderou uma ampla reforma religiosa e espiritual, também moral, para que o povo retornasse à fidelidade ao Senhor, à fidelidade exigida pela aliança que fora feita com Deus. De maneira resumida, podemos dizer ou apresentar a sequência das reformas de Ezequias que estão relatadas no livro de 2 Crônicas. Ezequias, conforme o registro desse livro, ele fez explicações da necessidade das reformas. Ele fez uma limpeza no templo de Jerusalém. Ele realizou sacrifícios e ofertas pelo pecado. Reorganizou o culto, o oferecimento de holocaustos, a celebração da festa da Páscoa e dos pães asmos, destruiu os objetos do culto idólatra, reorganizou as ofertas ao Senhor. Tudo isso está relatado no segundo livro de Crônicas, capítulos 29 a 31. Ezequias necessitou de coragem e força vindas do Senhor para realizar as restaurações exigidas pela aliança com Deus. Da mesma forma, nas nossas vidas, às vezes é necessário renovar a aliança com o Senhor. Para que isso aconteça, é preciso que se tenha coragem para fazer a confissão dos pecados e também a renúncia aos mesmos. Restituir a quem sofreu algum prejuízo, quando isso se fizer necessário. Restaurar o culto a Deus, o culto pessoal, a participação no culto coletivo, de uma forma intensa, de uma forma dinâmica. Qualquer pessoa cristã pode e deve realizar em sua vida as reformas exigidas pela aliança com o Senhor, desde que se humilhe diante de Deus e receba a força que Ele concede aos seus. Primeira lição que aprendemos com Ezequias: o Senhor é a minha força para restaurar. A segunda lição: o Senhor é a minha força para vencer os inimigos. Na vida de Ezequias, pela graça divina, ele foi bem sucedido nas suas campanhas militares. Campanhas militares que ele empreendeu em defesa do seu reino. Isso aconteceu em duas situações: as campanhas militares contra os filisteus. Os filisteus eram inimigos dos filhos de Israel desde os tempos dos juízes. Foram quase exterminados nos dias de Davi. Mas em outras ocasiões aconteceram conflitos entre esses dois povos. No reinado de Ezequias, ele impôs-lhe severa derrota. E é uma das últimas referências aos filisteus em guerra contra os israelitas no Antigo Testamento. Fato que demonstra a importância da vitória conseguida ou conquistada pelo rei Ezequias. Um inimigo que saqueava, um inimigo que roubava Israel,
um inimigo que esperava o plantio, depois esperava a colheita, e quando a colheita estava pronta, eles invadiam e saqueavam o povo de Deus. Mas Ezequias impôs uma derrota severa a esse povo. A outra campanha militar bem sucedida foi contra os assírios. A Assíria, geograficamente, a Assíria corresponde ao atual Iraque hoje. A Assíria dominava toda a região do Oriente Médio nos dias de Ezequias. A situação de Judá ficou muito delicada quando Rabseque, general do rei assírio Senaqueribe, fez um cerco contra Jerusalém. O rei Ezequias, demonstrando sua piedade, consultou o profeta Isaías, consultou a Deus e orou fervorosamente ao Senhor. Como resultado, Deus concedeu uma vitória ao rei Ezequias, ou a vitória sobre os assírios. O rei Ezequias elimina em uma única noite 185 mil soldados assírios. Essa batalha, essa vitória, foi referência de um historiador grego, Heródoto, e ele diz que isso aconteceu devido a uma peste que repentinamente graçou naquele exército. Deus agiu para socorrer o rei Ezequias. A terceira vitória que o rei Ezequias teve na sua vida foi contra a sua doença. Ele foi acometido por uma doença muito séria. E quando isso aconteceu, ele não confiou apenas nos médicos, como antes fizera o rei Asa. Também não buscou a ajuda de deuses pagãos, como o rei Acasias. Pelo contrário, ele confiou no Senhor. E é interessante observar que Ezequias utilizou o medicamento para combater a sua doença, e nós lemos isso no texto, que foi mandado fazer um emplasto de pasta de figo para colocar no lugar da úlcera, e ele foi curado com isso. Ele usou o recurso da medicina, mas ele não dispensou a busca ao Senhor. E em gratidão a Deus por ter sido curado, Ezequias compõe um belo salmo, o salmo que nós demos como base para a nossa mensagem, chamando a atenção nossa para a vida de Ezequias. Ezequias precisou armar-se com a força que vem do Senhor para rebelar-se contra o rei da Assíria e para enfrentar os seus inimigos. Os crentes sinceros também estão em luta contra o mundo, estão em luta contra a carne, estão em luta contra o diabo. Para que essa luta seja vencida, é preciso que haja um constante revestimento da força que só Deus pode dar aos que são fiéis. Concluindo, irmãos, a história do rei Ezequias traz preciosas lições para as nossas vidas. Ter confiança em Deus e saber que Ele é a nossa força, que Ele é a força principal da nossa vida. Desta compreensão dependeu todas as ações
de Ezequias, ele fez jus ao seu nome: o Senhor é a minha força. É preciso ter forças para restaurar vidas e colocar Deus no devido lugar que Ele deve ocupar na vida de todas as pessoas, como sendo Deus Senhor e Salvador. É preciso ter forças em Deus para vencer as dificuldades, inimigos menores, representado aqui na nossa mensagem pelos filisteus, como também inimigos mais poderosos, representados pelos assírios, e também os inimigos invisíveis, representada pela doença de Ezequias. É preciso ter força em Deus para ser um para os outros, para que com as nossas capacidades tenhamos ações eficientes que tragam benefício para nossos irmãos. A vida de Ezequias é um desafio e traz para nós a seguinte mensagem: confie no Senhor, pois Ele é a nossa força. Deus nos ajude. Amém. Estamos reunidos mais uma vez para celebrar a ceia do Senhor. Hoje nós temos os presbíteros Jared e Vitor, e também representando a diaconia da igreja, a Ina e o Alex. Vamos buscar a presença do Senhor, orando e apresentando as nossas vidas diante dele. Graças te damos, Senhor Deus, pelo dia, pela vida, por este momento. Especialmente, ó Pai, nós te louvamos porque temos a oportunidade de relembrar, Senhor Deus, a manifestação do amor que o Senhor tem por nós, relembrando a morte de Cristo Jesus. E queremos, ó Deus, não só louvar o teu nome, porque temos essa oportunidade de trazer à memória o que Cristo fez por nós, mas também, ó Deus, nós temos a oportunidade de reafirmar a nossa comunhão uns com os outros. Queremos rogar, ó Pai, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas mais do teu Espírito Santo, para que a nossa comunhão esteja testemunhando para as pessoas o teu grande amor, o amor que Cristo Jesus demonstrou na vida. Fica conosco, Senhor Deus, nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Da mesma forma que os presbíteros fizerem aqui nessa celebração, peço que vocês façam isso na casa de vocês. Eu vou pedir para que o presbítero Vitor pegue a bandeja de pau e o presbítero Jared pegue a bandeja com os cálices. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele, reunido com os seus discípulos, tomou o pão, partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vós." Por semelhante modo, depois de haverem ceado, Jesus tomou o cálice, também apresentou o cálice aos seus discípulos, dizendo: "Este cálice é o cálice da nova aliança, através do meu sangue, sangue derramado para a remissão dos pecados." E assim Jesus nos ensinou que ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos anunciando a sua morte e aguardando também a sua vida. E é desta forma que nós celebramos a ceia do Senhor, com essa mensagem em nossos corações, agradecidos pela morte de Cristo Jesus, mas também com a esperança da sua volta para a consumação de todas as coisas. Eu vou pedir para que os membros da diaconia venham e tomem os elementos.
Vamos orar mais uma vez, consagrando os elementos. Graças te damos, Senhor Deus, porque é algo, Senhor Deus, que traz para as nossas vidas profundo benefício, Senhor Deus. Pensar, ó Pai, e relembrar o ato de Cristo Jesus. O fato dele ter justificado os nossos pecados, apresentando a sua vida em nosso lugar. Louvamos o teu nome porque o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado. E queremos nessa hora, Senhor Deus, consagrando esses elementos, ó Pai, para que a tua igreja seja, Senhor Deus, fortalecida. Rogar, ó Pai, que a tua presença, Senhor Deus, real nas nossas vidas, a cada dia, a cada momento, ela possa ser, ó Deus, cada vez mais sentida por nós, ó Deus. E lembrando, Senhor Deus, dessa presença, possamos viver de forma que o Senhor seja sempre honrado e glorificado. Produza, Senhor Deus, em nós os frutos pelos quais, Senhor Deus, o Senhor será conhecido, para que estejamos cumprindo, Senhor Deus, a tua vontade, para que estejamos, Senhor Deus, vivendo a vida cristã de uma forma digna, Senhor Deus, na vocação que o Senhor nos tem chamado. Agora, Senhor Deus, que a tua igreja participe neste momento e relembra, Senhor Deus, que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Queremos pedir ao Pai que a tua igreja seja fortalecida, seja amparada, seja, Senhor Deus, vivificada e seja, Senhor Deus, conduzida pelo teu Espírito Santo. Dá-nos, Senhor Deus, a tua graça, dá-nos a tua bênção. Nós oramos assim, consagrando esses elementos em nome de Cristo Jesus. Amém. Este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comemos do corpo, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Este é o cálice da nova aliança do sangue de Cristo Jesus, sangue derramado para a remissão dos pecados. Todas as vezes que nós bebemos do cálice, nós aguardamos e anunciamos a volta de Cristo Jesus para participar da grande bodas do Cordeiro, de uma forma definitiva na presença do Senhor. Vamos todos comer e beber do pão do cálice. Vamos encerrar a nossa celebração da ceia com mais uma oração. Chama a voluntária dos nossos irmãos presbíteros fará essa oração. Bondoso e amado Pai, louvado seja, Senhor, teu santo e bendito nome. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, Pai, celebrando a ceia do Senhor. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem sido um Pai maravilhoso para conosco. Senhor, te agradecemos pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor tem nos dado. O Senhor é um Pai maravilhoso. Nos momentos de desespero, só o Senhor pode nos socorrer. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Perdoa, Senhor Deus, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas. Purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Lava também, Senhor Deus, e nos perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica, Senhor, de todos os pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque Cristo sofreu por nós, foi morto naquela cruz, Senhor, e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Louvado seja o Senhor nome. Pai querido, livre o nosso país, Pai, a nossa cidade, dessa doença, dessa pandemia. Proteja a todos nós, principalmente, Senhor Deus, aquele que busca o Senhor, os teus filhos. Que o Senhor esteja protegendo, cuidando, e aqueles que foram contra ele sejam cuidados.
esteja curando todos os nossos enfermos, dando vitória. O Senhor permitiu que a medicina polícia, que a medicina possa, Senhor, curar os nossos irmãos que estão necessitando de tratamento por algum tipo de estômago. Que o teu Santo Espírito esteja curando, protegendo e restaurando a saúde de todos os nossos irmãos. Sê conosco, Pai, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos aproveitar essa oportunidade para ter um momento de oração, de intercessão pela vida do Jared. Ele enfrenta um problema de enfermidade, está fazendo alguns exames e queremos apresentar essa vida diante do Senhor, juntamente com os nossos irmãos que estão aqui. Por isso, junte-se a nós nessa oração e também interceda pelo nosso irmão para que ele seja conduzido na tranquilidade e na calma do Espírito Santo. E também intercedendo pela família para que a Ina e os filhos, as netas, estejam tomadas nas tuas mãos para que também recebam a tranquilidade que necessitam. Então vamos orar. Estenda a mão, Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, aqui está, Senhor Deus, o teu filho que enfrenta, Senhor Deus, um momento de enfermidade, Senhor Deus, e está buscando, Senhor Deus, um tratamento adequado. Rogamos, ó Pai, que o seu coração nesse momento seja tomado pela tua bênção e calma. Que a paz do teu Espírito Santo inunde esta vida. Inundando também, Senhor Deus, tomando conta da Ina, Senhor Deus, do Diogo, da Mirela, Senhor Deus, das netas, do pai, do genro, para que eles todos, Senhor Deus, estejam confiantes, Senhor Deus, na tua direção, no teu poder e nas tuas providências. Rogamos, ó Deus, que o Jared, Senhor Deus, seja tranquilizado, Senhor Deus, em todo esse processo, para que, Senhor Deus, testemunhe a respeito da tua bondade e misericórdia sobre a vida dele. Amém. Que ele seja, Senhor Deus, curado, Senhor Deus, por ti, se essa for a tua vontade. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando nas tuas mãos, para que em todo o tempo o Jared esteja, Senhor Deus, sendo instrumento nas tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Amém. Nós oramos, Senhor Deus, apresentando o nosso desejo, Senhor Deus, diante do Senhor. Livra, Senhor Deus, o Jared dessa enfermidade. Amém. Para a honra e a glória do teu nome. Amém. Nós oramos agradecidos, pedindo também, Senhor Deus, que os médicos sejam tomados nas tuas mãos. Possam, Senhor Deus, com sabedoria, tomar decisões adequadas, corretas, Senhor Deus, e benéficas para a vida dele. Oramos, Senhor Deus, pelas viagens que faz, Senhor Deus, para as consultas, para que ele seja guardado e protegido pelo Senhor. Amém. Para que em tudo o teu nome, Senhor Deus, seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Por Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Recebam a bênção. Seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde mente e coração em Cristo Jesus. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repousem sobre a nossa vida, hoje e por todos os dias que Deus nos conceder a viver. E que esses dias vividos para o Senhor representem a força de Deus nas nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam. Deus os abençoe.